Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da proteção respiratória no nosso curso de higiene ocupacional. Bom, já vimos lá atrás que contaminantes do ar podem ser de dois tipos: os aerosóis, que são dispersóides sólidos e líquidos no ar, já vimos sobre eles, e os gases e vapores, que são substâncias do estado gasoso em alguma concentração no ar. Bom, vamos definir aqui o que seriam gases e o que seriam vapores. São diferentes, são coisas diferentes, mas vale a pena a gente conceituar cada um deles para ficar clara a diferença. Um gás é uma substância que, em condições naturais de temperatura, normais de temperatura e pressão, estão no estado gasoso. Então, chama-se condições normais de temperatura e pressão, a temperatura de 273 Kelvin, que seria correspondente a 0 graus Celsius, e a pressão de uma atmosfera, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Para fins de higiene ocupacional, esses valores aqui são alterados para 298 Kelvin, que corresponde a 25 graus Celsius. Então, uma substância que na temperatura de 25 graus e sob pressão de uma atmosfera encontra-se no estado gasoso, ela é um gás. Os vapores, eles já são substâncias que em condições normais de temperatura e pressão, 298 Kelvin e 1 atm, eles encontram-se em estado sólido ou líquido. Ou seja, tornam-se gasosos apenas sob alterações de temperatura ou pressão. Geralmente, quando aumenta a temperatura, ele começa a sair do estado sólido ou líquido e passar para o estado gasoso. Então, vamos dar aqui alguns exemplos do que seriam gases e o que seriam vapores. Por exemplo, oxigênio, dióxido de carbono, o gás carbônico, o monóxido de carbono e o nitrogênio são exemplos de gases, porque em situação normal, condições normais de temperatura e pressão, eles já se encontram no estado gasoso. Agora, como vapores, podemos aqui dar exemplos de gasolina e álcool, São substâncias líquidas e com aumento de temperatura eles começam a emitir seus vapores. São os vapores que queimam. A inflamabilidade desses gases está no fato de eles produzirem vapores. Esses vapores são inflamáveis. Alguns ácidos também geralmente encontram-se no estado líquido e, dependendo das condições de temperatura e pressão, se tornam vapores. Tá? Bom, vamos falar dos gases e dos vapores em termos de concentração. O que é uma concentração de um gás ou concentração de um vapor? É a relação desse gás com o volume de ar. Geralmente, isso é medido ou estabelecido em miligramas de gás por metro cúbico de ar ou ppm, que seriam partes por milhão, partes do gás por milhão de partes de ar, tá? Então, por exemplo, se a concentração de um determinado gás é 10 ppm, quer dizer que tem 10 partículas de gás para cada 1 milhão de partículas de ar. Se é de 1 miligrama por metro cúbico, quer dizer que tem 1 miligrama do gás por 1 metro cúbico de gás, de ar, ou 1.000 litros de ar. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Bom, os gases em geral e vapores, que são tóxicos ou prejudiciais à saúde de alguma forma, eles têm, então, segundo a NR15, seus limites de tolerância estabelecidos no anexo 11, ou o limite é em miligrama por metro cúbico, ou em partes por milhão, ou ambos. Sendo que vale lembrar, existem alguns gases que
não tem avaliação, que a avaliação de insalubridade deles é qualitativa, ou seja, depende ou de laudo pericial ou de caracterização de atividade. Nesses casos, do anexo 13, a insalubridade independe de limites de tolerância. A norma também define o valor teto, porque o limite de tolerância é o limite de exposição diária. E o valor teto é o limite de exposição pontual. Quer dizer o seguinte, aquela substância não pode ultrapassar determinada concentração em nenhum momento do dia. Isso quer dizer valor de teto. Algumas substâncias têm o valor teto na norma NR15, outras não têm. Outras vão ter o valor máximo. Ou melhor, todas têm o valor máximo, mas o valor máximo ele só existe quando não é definido o valor teto. E o valor máximo, ele depende dessa tabelinha aqui, ó. Para substâncias que estejam entre 0 a 1 ppm ou miligrama por metro cúbico de concentração, no seu limite de tolerância, nós temos um fator de desvio 3. Quer dizer que o valor máximo é 3 vezes o limite de tolerância. Se o limite de tolerância está entre 1 a 10, o fator de desvio é 2.